A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus. E aqui vamos a mais um vídeo aí, né, para a Escola Bíblica Dominical, a revista aí agora que a gente vai estudar é a revista da CPAD, a lição de número 10, né, essa aula para ser ministrada aí em 6 de março, no próximo domingo, amém? E então vamos lá ao nosso vídeo, lembrando que eu vou deixar na descrição aí o link, né, para você ver essa lição aí lá no nosso blog, no Clube da Teologia, tá bom? E vou deixar também o link para o subsídio que eu escrevi sobre essa lição, tá bom? Então vamos lá, né, a esse vídeo, aqui a lição de número 10 da revista da CPAD, revista de adultos, tá? E o tema dessa lição é As profecias despertam e trazem esperança, amém? Esse aí é o tema da nossa lição, tá? O vídeo não é longo, é um vídeo, né, até curto, de certa forma. Queria somente para dar um subsídio para você ministrar sua aula e para você que é aluno, dá para você pegar aí os ensinamentos, né? Como não estamos numa sala de aula, então não vou ser interrompido aqui, né? Aí você tem como você pegar bastante conteúdo, né? Às vezes na sala de aula, assim, ali na igreja, na hora da aula, às vezes o professor demora assim um tempo, né? Fala, às vezes, o aluno às vezes pergunta, então ali a aula se estende um pouco, tá? Mas vamos aí então ao nosso vídeo. Peço a você que já deixa aí o seu like, né, no nosso vídeo, não esqueça, não deixe para depois, tá? E se inscreva no canal aí caso você não for inscrito. Bom, vamos lá. Bom, irmãos, o tema é As profecias despertam e trazem esperança, né? Lembrando que esse trimestre é uma aula de bibliologia, né? Aqui nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, as revistas da CPAD vieram com um tema muito interessante, né? Sobre esses assuntos de bibliologia, ficou muito legal, tá? E dá para aprender bastante, pegar bastante conteúdo, tá bom? Vamos aí nessa introdução, eu já coloco aqui para os irmãos, né? Separei essa parte já que diz assim, ó: a designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores, se referindo àquela designação entre profetas maiores e profetas menores, né? Então aqui ele vai falar desses livros proféticos, incluindo o livro do Novo Testamento, que é Apocalipse, né? Como livro profético, tá? No Novo Testamento o único livro profético é Apocalipse. Então, e no Antigo Testamento temos os profetas maiores e os profetas menores, tá? E aí ele até fala sobre essa diferença, essa designação, que ela se refere ao tamanho do livro, né? Ela não se refere ela não se refere à importância, né? Aí eu até acrescentei aí que essa diferenciação ela já existia na época em que foi escrito no Novo Testamento, na igreja primitiva, já existia essa diferença, tá? Mas só que não tinha essa classificação entre profetas maiores e menores, tá? Bom, separei também a parte que diz aí, ó: já os outros 12, de Osés a Malaquias, são os profetas menores. Aí sobre isso aí eu escrevi o seguinte, né? Embora esses livros sejam proféticos, não devem ser estudados somente como proféticos, pois também trazem registros. Aí vem registro da vontade de Deus, né? O contexto da nação. Esses livros são bons para serem estudados como livros históricos também, como história, né? Porque eles trazem um contexto da nação. E aí até coloquei um exemplo que o profeta Joel ele vai narrar uma praga de gafanhotos que aconteceu por aquele período, né? Então os livros proféticos, os menores, os maiores, eles não podem ser estudados somente de forma profética. Você pode ler a Bíblia, né, pegando eles, por exemplo, num conteúdo histórico. Você vai ver Ageu, Zacarias profetizando ali na época da reconstrução do templo, né? Então a gente tem bastante subsídio histórico também nesses livros. São muito bons de serem estudados, né? Bom, então vemos aí no primeiro tópico, o tema é os profetas maiores,
É aí o que nós vamos ver, né? O primeiro tópico, né? Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, né? Os 4 profetas maiores. E aqui no subtópico 1, né? O tema é os profetas e a profecia. Aí aqui separei já essa parte que diz assim, ó. Os profetas tinham acesso à presença dos reis. Aqui convém lembrar o seguinte, isso aqui é bem uma verdade, né? Houve momentos da história da nação de Israel, que o profeta ele era o segundo na hierarquia, né? Ele tinha uma precedência muito grande. Então, eles chegaram a ser o segundo, depois do rei, era o profeta. Isso aconteceu na época de Davi, né? A gente vai ver Natan ali com acesso direto ali a Davi, tá? Em outras ocasiões a gente vai ver os profetas eles tendo esse acesso. Mas nos últimos reis de Israel já não era bem assim, né? A gente vai ver que o profeta Jeremias ali, que antecedeu ali ao cativeiro, na época ele estava na época do cativeiro, né? Você vê que o profeta Jeremias ele não tinha acesso nenhum ao rei. Ele até falava, né? E a profecia dele, por ele ser um profeta renomado de Deus na época, né? A profecia dele atingiu diretamente o palácio. E aí nós sabemos que ele foi preso por conta disso. Mas ele não tinha assim, não era aquela personalidade respeitada dentro do palácio real, né? O rei tinha tinha até uma rixa ali contra o profeta Jeremias e outros profetas ali da época, né? Bom, separei também a parte aí que diz assim, ó, nesse subtópico, descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. Esse aqui é uma definição do dicionário Vini, que o comentarista colocou na lição, e de fato, né, é a forma com que o dicionário coloca, que o profeta poderia profetizar não somente do futuro, mas falar coisas também do passado e até do presente, né? Isso aqui pode acontecer nas nossas igrejas hoje, né? Ter um determinado culto, e um profeta se levantar e ele falar algo que está acontecendo na igreja no momento, e não propriamente algo que vai acontecer no futuro, tá? Bom, aí também separei a parte que diz assim, ó, nesse subtópico, a Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Esse texto é de Hebreus, capítulo 1, verso 1. E aqui eu coloquei assim como um acréscimo, né, que vale a pena a gente lembrar que nessa passagem de Hebreus 1.1, ele fala que nos últimos dias o Senhor falou também através do Filho, né? Então, o que acontece? O ministério profético ele não desapareceu, né? Ele ainda existe, na verdade, Deus ainda levanta profetas, Deus ainda usa o dom de profecia, né? Só que aquele ministério do grau de importância que tinha com Jeremias, com Daniel e até mesmo com os profetas menores, aquele tipo de ministério a gente não vê mais essa aplicação, porque Deus falou, né, no Antigo Testamento pelos profetas, mas nos dias atuais ele fala pelo Filho, né? A palavra de Deus está expressa na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, através do Senhor Jesus. Então a gente vai ver que a gente tem quase nenhuma referência hoje daqueles profetas que falam para as nações, né, como acontecia na época do Antigo Testamento, né? Raras exceções a gente vai ver um profeta profetizando, falando às nações, né? Mas é bem pouco, é bem raro, porque isso não é uma coisa que nem é dado ouvidos a eles, na verdade, né? Os profetas hoje, eles são um ministério bem local, bem para a igreja mesmo ali, igreja local, né? De acordo com a obra que o Espírito Santo direcionar para cada igreja. Bom, continuando aí, né, no subtópico 2, o tema é os profetas Isaías e Jeremias, e aqui separei a parte que diz assim, ó, Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Tá? Então sobre isso aí eu escrevi o seguinte, ó, Deus falava não somente aos reis, mas também ao povo, pois por isso suas profecias podem ser usadas para ensino, né, sobre o caráter de Deus e sua obra nos dias de hoje. Bom, isso aqui é o seguinte, a gente, como Deus falava também para o povo,
na época, né, usou Isaías dessa forma. O que está registrado em Isaías, o que está escrito ali, a gente pode ser usado para estudar teologia sistemática, porque ele ensina sobre o caráter de Deus. A gente vai ver a visão do trono, como os anjos se comportavam, né? A gente vai ver ali como que fala sobre o que fala sobre Deus, o seu caráter, a sua conduta ali para com a nação de Israel. Então a gente vai ver que todo o conteúdo de Isaías é um conteúdo também doutrinário, né? Bom, e aí separei também essa parte aí, deixa eu ver aqui, no subtópico 2, e separei essa parte que diz assim, ó, profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem. Isso aí é Isaías 7,14, né? E aqui é o seguinte, bom, sobre isso eu escrevi o seguinte: Isaías foi o maior profeta messiânico, pois foi o que mais falou acerca do Messias e a sua obra, né? O livro de Isaías é muito usado para estudo de cristologia, tá? Porque ele foi o que mais profetizou acerca do Messias, né? Então a gente tem no livro de Isaías um compêndio de conhecimento acerca do Messias muito bom, né? Por causa das profecias que ele dá sobre o Messias, né? O seu nome, né? O seu perfil sofredor. A gente vai ver que se o povo da época tivesse entendido o que Isaías profetizou, os estudiosos daquela ocasião tivessem entendido as profecias de Isaías, o ideal do Messias, né, do servo sofredor que Isaías coloca lá em Isaías 53, eles tinham aceitado com mais facilidade o Senhor Jesus. Então a gente vai ver que a forma com que os eruditos da época passaram a imagem de Cristo para o povo, e aquela imagem que eles quiseram para si, né, foi o que corrompeu, né, o que prejudicou o entendimento deles. Porque naquela ocasião, quando Jesus veio, eles esperavam o Messias como um general, né, um general montado com seu exército, né, trazendo ali a libertação contra o domínio romano. Então, por causa disso daí, dessa interpretação errônea, foi que eles não acreditaram no Senhor Jesus. Tá? Eles não viam Jesus conforme Isaías apontou. Se eles tivessem entendido isso, eles com certeza tinham recebido a palavra do Senhor, né? Bom, separei também a parte que diz aí, nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Isso aqui foi Jeremias, ele escreve as Lamentações, ele escreve as profecias e o livro de Lamentações. E no livro de Lamentações ele faz a memória do cativeiro, né? Inclusive esse livro aí eu coloquei como um acréscimo, né, para você poder ministrar sua aula, você que é aluno também pegar esse conhecimento, né? Esse livro de Lamentações ele era um livro que era um registro de memórias, né, do que o povo sofreu, e Deus sempre gostou de colocar um registro de memória. A gente vai ver sempre Deus fazendo isso, orientando a colocar memoriais para que o povo não se esquecesse de onde veio, né? Porque isso é importantíssimo para nós hoje. Nós precisamos de ter referenciais da história, para a gente não esquecer quem foram os grandes homens da história, né? Porque eles nos inspiram. Essa aqui é a ideia. O povo não podia esquecer, né, por exemplo, do cativeiro, do que eles passaram no cativeiro. Eles não podiam esquecer, tanto que criou-se festas em Israel, e uma das festas, ela não era bem uma festa, mas eram cerimônias, né, cerimônias onde o povo se lembrava, trazia a memória do que aconteceu no cativeiro, da destruição do templo, né? Então eram cerimônias até tristes, mas eram cerimônias para fazer essa memória, tá? Eu coloquei até o nome aí, Tisha B'Av, né? Que essa festa onde nela era lido tradicionalmente o rolo de Lamentações, né? De Lamentações de Jeremias, tá? Isso aí é muito interessante, né? Para a gente ter esse conhecimento e você passar aí para os seus alunos. Bom, o 3, né?
pulei propositalmente. Vamos para o segundo tópico, os profetas menores. E aqui vamos para o primeiro subtópico aí. O tema é os profetas do Reino do Norte. Bom, então vamos lá, né? Agora falando dos profetas menores, e vai falar primeiro aí dos profetas do Reino do Norte. Aonde vamos falar de Amós e Oséias aí. Bom, separei a parte que diz aí, ó: contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça, conforme o registro aí de Amós, né? Bom, aqui é o seguinte, eu coloquei uma ideia aqui que é interessante observar. Amós, ele profetizou num período de prosperidade, né? Ele profetizou num período de prosperidade, mas aqui está falando no comentário que mesmo nessa prosperidade, ó, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça, né? Aí sobre isso aqui, até coloquei assim, o seguinte, essa passagem de Amós, ela vai nos ensinar o seguinte, que não é porque algo está próspero, está dando certo ou é de sucesso, que está na vontade de Deus, né? Em termos, falando aqui de obra de Deus, né? Então, a gente vê que na época de Amós, embora a nação tivesse num período de prosperidade, Deus não estava se agradando da conduta do povo. Então ele levanta o profeta Amós e vai falar contra isso, contra a corrupção, suborno, injustiça. Então isso a gente entende para os dias de hoje, que quando as coisas estão dando certo num dado ministério, um determinado ministério, né, ou na vida de alguém, não quer dizer necessariamente que Deus está aprovando as condutas, né? Isso aqui é importante para hoje. A gente vê muitos, né? A gente vê muitos aí, né? Pregadores, cantores de renome e são de sucesso, e aí a gente vê que às vezes aquilo ali não está no agrado de Deus. E quando que a gente vai descobrir? Vai descobrir depois, não descobre de imediato não, você vai descobrir isso aí depois, né? Que algumas coisas começam a aparecer, vir à tona, e aí você vai ver, Deus não estava naquele negócio, porque a pessoa estava lá em pecado, né? Então é bom aí salientar isso aí no livro do profeta Amós. Bom, e aí também separei a parte que fala de Oséias, né? Aqui separei essa parte que diz assim, ó: Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor, né? Isso aqui, sobre isso eu escrevi o seguinte, é bom salientar isso daqui. Essa profecia de Oséias, que ele coloca a nação, né, como traidora, como infiel, né? Isso aqui foi uma das profecias mais difíceis da Bíblia, porque Deus colocou Oséias para profetizar com a vida dele. Deus mandou Oséias, né, lá conforme Oséias 3, verso 1, mandou ele se casar com uma prostituta, uma mulher adúltera. Então ele tinha que se casar com ela traiu ele, né, abandonou ele. Então você vai ver que isso que Deus mandou ele fazer tinha um fundamento na profecia, porque a ideia era a seguinte: as pessoas iam ver o que estava acontecendo com Oséias, ia se perguntar: por que você casou com essa mulher adúltera? Por que você se casou com ela? Né? E aí Oséias ia falar, para você ver a minha situação, a profecia era com a vida dele, né? Oséias ia mostrar para ele: ó, a minha situação é como Deus se sente em relação a vocês, como Deus se sente em relação à nação, né? Por quê? Porque assim como ela me traiu, né, ela é infiel, assim vocês estão sendo para com Deus, né? Infiéis, principalmente na questão da idolatria, né? Então a gente está vendo que naquela época era um pouco diferente da de hoje, né? Que hoje tem supostos profetas aí, né? Que eles pregam, mas a vida deles não tem a ver com aquilo que eles estão pregando, né? Já na época aqui de Oséias, não. Deus fez com que ele pregasse com a vida, com aquilo que ele vivesse a profecia que Deus estava chamando ele para dar ali para o povo, né? Bom, então vamos para o subtópico 2, e o tema é os profetas pré-exílio, né? Os profetas antes do exílio. Bom, aqui separei a parte que diz assim, ó: todas as profecias abordam juízo,
mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Isso daqui é algo que aconteceu com os profetas pré-exílio. Então o que eles faziam? Eles profetizavam a condenação, o cativeiro, eles profetizaram, só que Deus também ele deu uma palavra de misericórdia, porque ele ia prover o livramento. Então a gente vai ver que Deus, aqui é algo sobre o caráter de Deus que eu coloquei, né? A gente vai ver que Deus ele tinha essa intenção de colocar também para o povo uma palavra de esperança, uma palavra de promessa, né? Então Deus ele não somente ele não quer destruir, né? Só trazer juízo. As profecias não é para ficar só para destruir o povo. Deus também queria que o povo tivesse no coração alimentada a esperança. Como a gente vê nos dias de hoje, né? Existe toda uma palavra escatológica acerca da destruição nos fins dos tempos, a grande tribulação e tudo mais, mas existe uma palavra de esperança para o povo, uma palavra de esperança que é o arrebatamento da igreja, né? Uma palavra de esperança que as bodas do Cordeiro, tá? Que os galardões, né? O milênio com Cristo. Então são palavras de esperança. Deus não dá somente palavra de tribulação, né? As profecias não é somente para condenação e exortação, não, dá também uma esperança para o povo, né? Bom, vamos lá, continuando, né? Aí agora vamos falar no subtópico 3, os profetas pós-exílio. Bom, e aqui nós temos dois importantíssimos, né? Esse daqui, que são os profetas Ageu e Zacarias. E aí eu separei a parte que diz assim, ó, sobre Ageu. Ageu que persuadiu o povo a reconstruir o templo, lá em Ageu 1, o 2 e o 6, do 2 ao 6. Bom, aqui é o seguinte, né? Sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: as profecias de Ageu ocorreram no momento em que o povo havia deixado de reconstruir o templo, né? E aí eu separei o versículo de Esdras 4, verso 24, aonde mostra que a obra da casa de Deus cessou. E ela ficou ali parada por 12 a 15 anos, né? Tem uma divergência de períodos aí, mas a obra parou. E aí, naquela ocasião, estavam ali dois profetas contemporâneos, né? Profetas pós-exílio, né? Que era Ageu e Zacarias. E aí a gente vai ver esses profetas vão profetizar. Então Ageu ele vai profetizar diretamente para o povo. A gente vai ver a profecia de Ageu lá, né, em Ageu 2, ele vai falar sobre a glória da última casa, né? E a gente vai ver que Ageu ele vai ser usado ali para poder exortar o povo a reconstruir, né? A reconstruir, pegar de novo, né, na reconstrução, porque a obra estava parada, né? Ficou 15 anos, ou 12 ou 15 anos parada, e o povo não colocou a mão mais na obra, né? A gente vai ver que Ageu ele vai dar uma palavra para que o povo se anime a colocar a mão no arado novamente, né? E não somente o povo, também a liderança, que era Zorobabel, ali naquela ocasião, para poder pegar na obra, né? Bom, aí tem também o profeta Zacarias, que da mesma época, né, também profetizou para animar o coração do povo, né, para a reconstrução do templo. Aí aqui eu separei a parte que diz assim, ó, Zacarias que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo. Aí sobre isso aqui é o seguinte, eu coloquei o seguinte: embora Ageu tenha dado uma palavra tanto para o povo como para Zorobabel, o líder, né? Mas a gente vê que o foco dele é mais o povo, né? E já o profeta Zacarias, a gente vai ver que o foco dele é mais a liderança. Ele vai profetizar para Zorobabel, né? Ele vai profetizar para Zorobabel. Separei até um versículo aí que fala, né? Que esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, né? Ao ver Zorobabel colocando a mão na obra ali, eles iam se alegrar, né? E a gente vai ver, e aí também a gente vê a profecia sobre o sumo sacerdote Josué, que era o líder religioso da época, né? E aí tem também a profecia, né, para o sumo sacerdote. Então a gente vai ver Zacarias profetizando para a liderança,
separei o versículo de Zacarias 3:1, né? A gente vai ver Zacarias profetizando principalmente para a liderança. Ele também falou para o povo, mas fala mais para a liderança, né? Então esses dois profetas aí, pós-exílio, né? Foi os que eu dei atenção aí para a gente poder meditar aí nessas passagens. Bom, e aí no 4, né? No subtópico 4 fala os demais profetas. Separei a parte que diz aí: contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. E aqui, né, isso aqui é porque o profeta Jonas, ele foi usado por Deus para ir levar a mensagem a Nínive, né? Ocasião em que Nínive se converteu e tudo mais. Mas depois de 150 anos depois, o profeta Naum, ele profetizou a condenação daquela cidade, né? Porque por mais que eles tenham se convertido com o profeta Jonas ali, depois eles se corromperam novamente. E aí Deus continuou ali, né? Deu a palavra de condenação para eles. Bom, aqui foi o seguinte, esse aqui eu coloquei um acréscimo aqui da história, né? Para acrescentar, para melhorar a aula aí, né? Aí eu coloquei que a destruição total de Nínive se deu lá no ano de 612 a.C., né? Ela foi destruída completamente pelo povo medo, né? E pelos babilônios, e ela ficou desocupada, a terra ficou, né, desocupada, ficou soterrada ali pelas areias do deserto, praticamente ficou inabitado, né? Mas depois, mais tarde, aí vai ser levantada, né, de novo uma outra cidade ali, que é a atual cidade de Mossul, né, no Iraque, e vai ser encontrado ali as ruínas da antiga Nínive, né? Estão mostrando, né, que aquele povo existiu realmente, porque não se tinha, só se tinha a história bíblica, né? Aí posteriormente descobriu-se que realmente a cidade de Nínive existiu, o povo assírio existiu, né? O país, a Assíria, existiu, e aí a gente, até nos registros arqueológicos, né, foi encontrado muitos esqueletos, né, ossadas, né, ali na ocasião de corpos que não foram enterrados, mas que ficaram espalhados pela cidade por conta da destruição, né? Foi uma destruição terrível, a cidade foi totalmente arrasada, destruída, né? E todos foram levados da cidade. A mortandade foi uma das mais terríveis, né, que aconteceu no ano 612 a.C. Bom, já terminando aqui, né, vamos para o tópico 3, que fala o livro do Apocalipse. E aí no primeiro subtópico o tema é autoria, propósito e destinatário, né? Sobre isso daqui eu separei a parte que diz aí, ó, Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. Bom, aí sobre isso aí eu escrevi que, embora a gente saiba que Apocalipse é a revelação das últimas coisas, né? A gente também tem uma ideia interessante sobre isso daí. A gente pode acrescentar que não é somente a revelação das últimas coisas. Apocalipse, ele é a revelação de Deus ao homem também. É a grande revelação. O livro de Apocalipse, ele mostra como que Deus ele vai se revelar à humanidade. Essa revelação começa, né, Deus trazendo o juízo, e o juízo começa nas igrejas, né? O Apocalipse começa com a carta às igrejas da Ásia, né? E de fato, o juízo vai começar nas igrejas, de fato, né? Isso é real, é verídico, porque quando vir o arrebatamento ele vai ser no povo de Deus. E aí ele vai acontecer como? O povo, ao ser tomado, né, no arrebatamento, vai haver um juízo, né, dentro das igrejas. Por quê? Um vai ficar e o outro sobe. Então ali já é uma punição para aquele que, não é bem uma punição, uma condenação, né, para aquele que ficou, né? É um juízo que a pessoa já começa ali a receber. Poxa, a pessoa ficou, não foi arrebatado, né? Então o juízo, a justiça de Deus começa a ser operada dentro das igrejas.
E a partir daí segue-se a grande tribulação, né? Aonde o juízo de Deus vai ser operado no mundo. Bom, então o livro de Apocalipse ele é a grande revelação, aonde Deus, conforme Apocalipse 1:7, diz que o nosso Senhor virá nas nuvens e todo olho verá. Vai ser um dia, um momento que vai acabar o ateísmo na Terra, né? Não vai ter mais ateu, porque vai ver uma luz descer do céu e o Senhor em glória vindo, né, do céu. Acabou o ateísmo. Então o livro de Apocalipse é essa grande revelação, né? Bom, separei também a parte que diz assim, ó: os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas, né? Da Ásia Menor. Aqui, isso aqui eu só coloquei como um acréscimo, né? Que é onde hoje é a Turquia, né? Aquelas 7 igrejas, claro que elas não existem mais, mas hoje é a Turquia ali, a porção asiática da Turquia, aonde eram as 7 igrejas, né? Todo o conteúdo do livro foi passado para aquelas igrejas. Claro que foi uma carta para cada igreja, mas ao que tudo indica, eles não receberam só a carta, receberam também o conteúdo da profecia. E depois, né, conforme viram que era a revelação de Deus, ela foi passada às demais igrejas e aí entrou para o cânon sagrado. Né? Bom, no subtópico 2, o tema é uma mensagem de esperança. Aí separei a parte aí que diz: no presente todos devem guardar as palavras da profecia. E aqui sobre isso eu escrevi o seguinte, né? Tem sido cada vez mais raro pregadores pregar sobre Apocalipse, né? Até o que eu aponto aqui é que muitos pregadores não têm domínio, né? Eles não tomam cuidado de pregar sobre Apocalipse porque é muito complexo as teorias, né? Quer dizer, ali sobre a escatologia. Então, por ter pouco domínio, né, sobre a escatologia, a gente vê poucos pregadores, somente os mais renomados, né, que se aventuram a pregar a escatologia de Apocalipse. Mas é algo que a gente deve ter hoje, porque é uma das maiores promessas, né? Quer dizer, a maior promessa do Novo Testamento é a vinda de Jesus. E Apocalipse ele traz todo esse conteúdo aí. É importantíssimo, tá? Uma palavra de esperança, uma palavra de juízo para o povo, né? Bom, meus irmãos, vou terminando por aqui, né? Você faz aí a conclusão, lê com a classe, né? Faz uma revisão, corrige o questionário. Isso aqui é importante, tá? Bom, eu quero convidar você também a adquirir nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Vou deixar aí na descrição desse vídeo, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixa também a chave Pix aí, né? Caso você quiser cooperar com a gente aí nesse ministério, fique à vontade. Vai ser muito bem-vindo qualquer oferta de qualquer valor. Deus abençoe a vida dos irmãos, né? Até a próxima aula. Espero que tenha gostado da minha bandeira do Brasil, que eu coloquei aqui para enfeitar o nosso cenário aqui do meu quarto. Deus abençoe a vida dos irmãos.